Ora, boa noite, irmãos. O tema de Romanos é basicamente o plano de salvação de Deus. Ou, noutras palavras, como é que podemos ser feitos justos perante Deus? Porque, ao fim de contas, isso é o plano de salvação, estarmos justos perante Deus. Isto é, ser justificados uh, perante Deus. Ora, esta epístola está basicamente, ou pode ser basicamente, dividida em três grupos de capítulos. Os capítulos 1 a 8 é acerca do plano de Deus para redimir o homem dos salários do pecado humano. Depois, os capítulos 9 a 11 explica o trato de Deus com os judeus e a sua preocupação com eles. E nos capítulos 12 a 15, então Paulo está a encorajar os irmãos a crescer e também responde a algumas perguntas que eles tinham. Ora, o primeiro capítulo, Paulo está a escrever este capítulo aos gentios sobre, entre parênteses, ou digamos assim, entre aspas, a sua ciência, isto é, o conhecimento que eles tinham, que não estava bem direcionado, digamos assim. E essa ciência deles estava a sufocar ou suprimir ou causar com que a mensagem do verdadeiro conhecimento, isto é, da verdade, estivesse a ser sufocada, digamos assim, ou suprimida. E por isso Paulo está a dizer que os gentios não têm nada a se orgulhar, porque os gentios têm feito isto. Ora, após as suas saudações iniciais de Paulo, no primeiro capítulo, Paulo menciona que desejava visitá-los. Vê-se isso no versículo 1 de Romanos 11. Diz assim: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. E por isso ele está a descrever que quer ir vê-los para lhes dar um certo dom espiritual. Concluindo ou adicionando a isso, digamos assim, no versículo 16, ele está a dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, isto é, da boa nova de Cristo. Isto é, este dom espiritual que ele quer dar a eles, pois é o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação. E aqui por isso vemos o tema desta epístola é a salvação, o plano de Deus de salvação da humanidade. E diz assim, para a salvação de todo aquele que crê. E por isso temos que crer. Ora, como sabemos, se eu acredito no que uma pessoa diz, se eu creio nele ou nela, vou fazer o que ele ou ela diz. E por isso precisamos ler sempre atrás da palavra crer, precisamos sempre ler ou entender que significa fazer o que Deus quer que nós façamos. E depois continua, primeiro do judeu e também do grego. Isto é para todo o mundo, judeu e gentio, digamos assim. Versículo 17 diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus. Isto é, neste Evangelho de Cristo, vê-se a justiça de Deus. Ou, noutras palavras, a justiça de Deus é revelada nesta boa nova de Cristo. Esta justiça de Deus de fé. Em fé. Então vê-se aqui que somos feitos justos pela fé de Deus, justiça de Deus, pela fé de Deus, em fé que também é a nossa fé. Por isso é da fé em fé, da fé de Deus para a nossa fé. E vamos ver então, porque esta justiça de Deus é porque Deus é muito justo e ele vai abordar
explicação da justiça de Deus, como Deus é justo nesta epístola aos Romanos. E através dessa justiça de Deus, ele então diz assim, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E então ele vai abordar como podemos alcançar esse estado, essa condição de sermos aprovados ou de sermos feitos justos diante de Deus, mas isso é por causa da justiça de Deus. Perdão, que é de fé em fé. Ora, a justiça, e aqui falando acerca o justo viverá, vem da mesma palavra, ou de uma palavra semelhante grega, como justificar, ou justificação. E por isso, ser feito justo, ser justificado, ser feito o reto, ou estar numa boa posição de aprovação diante de Deus. É o que isso significa. E por isso diz o justo, aquele que é aprovado por Deus, aquele que é justificado perante Deus, viverá pela fé. Isto é, fé, geralmente eu uso uma palavra semelhante para fé como confiar, ter confiança. Temos que viver com confiança em Deus, porque esta confiança em Deus é base para qualquer relacionamento que seja forte e sólido. Precisamos ter confiança. Confiança é a base de qualquer relacionamento. Se uma pessoa não confia noutra, como é que pode haver um relacionamento? Tem que haver confiança. Tem que haver uma fé de um para o outro. E por isso é de fé em fé. Mas tome também nota aqui que há um verbo de ação muito importante, digamos assim, uma palavra-chave, que é viverá, ou digamos assim, viver. Isto é, não é apenas crer neste modo de vida, mas temos que viver esta confiança, esta fé. Temos que viver esta confiança ou fé de acordo com a vontade do Pai. Por exemplo, vejam Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Aqui Jesus Cristo a falar e disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, isto é, no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E por isso temos que fazer a vontade do Pai. E certamente a vontade do Pai inclui os seus mandamentos. E na realidade, lemos em 1 João, capítulo 3, versículo 22, 1 João, capítulo 3, versículo 22, e diz, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E por isso, sim, guardar os mandamentos de Deus é crítico, mas não é tudo. Temos que fazer o que é agradável à sua vista, temos que fazer a vontade do Pai. E assim esta epístola nos ensina como viver pela fé, isto é, nesta atitude ou neste espírito de confiança. E então esta maneira de como vivermos nesta confiança em Deus é uma maneira nova, digamos assim, é uma maneira que eles não entendiam, porque não entendiam o que Deus está a fazer por todos nós, judeus e gentios. E por isso Paulo está aqui a explicar este caminho para a salvação, que, digamos assim, uma vez mais, é o tema desta epístola, o caminho para a salvação. Por isso, guardar a lei de Deus com a ajuda de Jesus Cristo e do poder de Deus
digamos assim, é esta nova maneira, este ensino que Paulo nos está a dar nesta, digamos assim, primeira parte desta epístola aos Romanos. Como eu disse, a primeira parte é de Romanos 1 até Romanos 8. Particularmente em Romanos 8, que está a abordar ou a falar acerca da importância do poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Por isso notem que Romanos 8 é o último capítulo desta primeira parte desta epístola que eu estou a descrever como esta secção sendo o plano de Deus para redimir o homem dos salários do pecado humano. E depois, por isso é que na segunda parte desta epístola, dos capítulos 9 a 11, Paulo então está a explicar a maneira como Deus trata os judeus, pois eles pecaram e tendo conhecimento da lei, então explica como Deus ainda se preocupa com eles e por isso, através disso, dá, digamos assim, uma explicação adicional da maneira como Deus nos justifica e por isso estamos a falar da justiça de Deus, como Deus é justo. Ora, como disse, um dos problemas dos judeus é que eles tinham a lei e tentavam guardá-la, observá-la, pela sua própria força ou sua própria capacidade. E por isso não entendiam os princípios espirituais da lei de Deus e começaram a pôr pesos físicos à volta da lei e, digamos, regras de fazer isto, não façam aquilo e coisas assim, e começaram a pôr muitas regras à volta da lei, o que se tornou a lei ou a obediência a Deus um peso, uma coisa difícil. E por isso não entendiam que precisavam de uma ajuda especial, especificamente do poder do Espírito Santo, da ajuda do poder de Deus, para podermos ser justos diante de Deus. As pessoas então vão perguntar, mas não somos justificados de graça? Sim, somos justificados de graça inicialmente, mas para depois sermos justificados, nos mantermos nessa posição de justificação, nós temos uma responsabilidade de responder a essa graça que Deus nos dá e então precisamos de fazer a vontade dele, como lemos há pouco. Ora, então, por isso é que Paulo, quando está a descrever nessa segunda parte de Romanos 9 adiante, particularmente em Romanos 10, está a dizer que não devemos ser ignorantes da justiça de Deus, mas devemos nos submeter à justiça de Deus. Isto é, precisamos da justiça de Deus e submeter a ela. Ora, no versículo de Romanos capítulo 1, no versículo 17, Romanos 1, versículo 17, vejamos então, vamos ler este versículo de novo, porque nele, isto é, neste Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ora, este versículo, por causa do que está escrito aqui e do que eu acabei de explicar, então está a estabelecer, digamos assim, um passo de ligação para o propósito desta epístola. Isto é, está a estabelecer o cenário de como viver pela fé. Isto é, porque precisamos de confiar na justiça de Deus, na justificação que vem de Deus. Ora, do capítulo 1, versículo 18, até ao capítulo 3, versículo 20, esta primeira secção desta primeira parte desta epístola está a falar sobre a necessidade da justiça de Deus. Primeiro fala
acerca que os gentios são injustos. Capítulo 1, 18 a 1, 32. Depois, no resto do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 8, isto é, no capítulo 2, na sua inteireza, até o capítulo 3, versículo 8, está a falar da injustiça dos judeus. E depois do versículo 3, 9, do capítulo 3, 9 até o capítulo 3, 20, está a falar da injustiça de toda a humanidade. E por isso, nesta primeira secção, de 1, 18 a 3, 20, nesta primeira secção, desta primeira parte, está a falar da necessidade de que precisamos da justiça de Deus. E assim, à conclusão de Romanos 3, versículo 23, lemos Romanos 3, versículo 23 diz, Romanos 3, versículo 23, diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso Paulo demonstra aqui que todos os homens pecaram, seja gentios, seja judeus, seja quem for, toda a humanidade, todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz aqui, e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Então, continuando agora então, no capítulo 1, vamos agora ler o versículo 18, diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E assim, do céu, vemos aqui, está a revelar, a manifestar a ira de Deus. A ira de Deus é revelada. A palavra grega aqui é apocalipto, que quer dizer, a ira de Deus é descoberta, é tornada conhecida. Isto é, esta ira de Deus está a revelar a mente de Deus, isto é, o sentimento de Deus, contra toda a impiedade e injustiça. Mas é porque, diz assim, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Isto é, os homens estão a suprimir, estão a impedir, estão a reter a verdade na sua injustiça. Estão a ocultar ou esconder a verdade por causa dos seus feitos maus. Estão a restringir ou impedir a verdade. E por isso vê-se, a ira de Deus é manifestada, isto é, a mente de Deus, o sentimento de Deus contra a impiedade e injustiça dos homens é revelada de duas maneiras. Primeiro, indiretamente, isto é, por consequências naturais. Ou digamos assim, o que se planta, se colhe. Por exemplo, por causa de pecados sexuais, ou liberdade sexual, que fala bem acerca disso nos versículos seguintes, existem várias doenças sexualmente transmissíveis. E por isso, digamos assim, há consequências naturais, ou digamos assim, indiretamente. Mas também há diretas, quando Deus está a intervenir pessoalmente e a dar, por exemplo, certos castigos. Ora, continuando então no versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe mostrou. Ora, o que de Deus se, como diz aqui, se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus revelou muitas coisas à humanidade, e a humanidade, como diz aqui, detém esta verdade em injustiça. Ora, hoje em dia as pessoas dizem, como é que pode ser isso?
Ora, vejam, por exemplo, o mundo pagão sabia bem melhor do que realmente as pessoas talvez hoje entendam. O mundo, os nossos, digamos assim, antecedentes deste mundo original pagão, de onde veio a Babilônia e de onde veio a divisão das línguas. Este mundo pagão sabia bem melhor do que hoje, o que Deus tinha revelado. Por exemplo, vou mostrar a vocês, vou compartilhar a vocês agora um gráfico e vejam então este gráfico aqui. Vemos aqui que neste gráfico vemos aqui uma, digamos assim, uma cronologia desde o tempo de Adão. Ora, sim, esta cronologia não é completa, é simplesmente até ao período desde Adão até Abraão e José, embora esteja em inglês, dá simplesmente uma boa ideia para ver o que eu estou aqui a mencionar. Temos aqui os dias de Adão. Adão viveu 930 anos. 930 anos. Vocês leem isso em Gênesis 5, versículo 5. Depois vê Sete, que foi fiel e viveu 800 anos com Adão. Então, Sete sabia muito bem o que Deus tinha dito a Adão. Viveu, digamos assim, com ele, ou durante o mesmo período que Adão viveu, por um período de 800 anos. E por isso sabia muito bem o que foi revelado a Adão. Depois temos outro homem muito fiel aqui, que é o Metusalém. Ora, o Metusalém foi fiel e viveu 243 anos concorrente ao mesmo tempo, contemporâneo, com Adão. 243 anos, Metusalém viveu contemporâneo com Adão. E por isso teve muita oportunidade de saber o que Deus disse a Adão. E ambos, Sete e Metusalém, foram fiéis. Por isso, muitas outras pessoas à volta sabiam bem o que tinha acontecido, o que Deus revelou. Mas notem também que Metusalém viveu contemporâneo com Sete, temos aqui Sete contemporâneo, por 355 anos. Ora, Noé, está aqui Noé, vemos aqui Noé viveu 600 anos contemporâneo com Metusalém. Noé viveu aqui 600 anos contemporâneo com Metusalém. E Noé nasceu simplesmente, neste grande número de anos, viveu, ou nasceu, digamos assim, 126 anos depois de Adão falecer, não é? Nasceu pouco depois de Adão falecer. E também nasceu 14 anos depois de Sete falecer. Está aqui. Sete. Quer dizer, foi pouco, nesta linhagem de tempo aqui, foi pouco período, foi simplesmente 14 anos depois de Sete falecer. E por isso sabemos que Noé tinha bastante conhecimento da criação e viveu 600 anos com Metusalém. Lembrem-se que Metusalém viveu 243 anos com Adão. E vê-se assim que há uma continuância. Aqui está Adão, está aqui Metusalém fiel,
E está aqui Noé, que claramente esta história, porque praticamente muitas destas pessoas eram quase contemporâneas, e Metusalém era fiel, Sete era fiel, e Noé era fiel, eles sabiam a história da criação, mas não só eles, todo mundo à volta deles sabia. Depois temos aqui o dilúvio, houve o dilúvio. Agora notem aqui, Noé e os seus 3 filhos, que eram Sem, os seus 3 filhos, que era Sem e Cam e Jafé, está claro, sabiam da história da criação, viveram do tempo também de Metusalém, bastantes anos, como vemos aqui, cerca de 100 anos no caso de Sem, e ainda mais, está claro, eles sabiam muito bem acerca da história do dilúvio, porque eles próprios passaram pelo dilúvio. Mas o ponto interessante aqui é que vejam agora Abraão. Está aqui Abraão. Ora, Abraão nasceu enquanto Noé ainda vivia. Abraão viveu 58 anos enquanto Noé ainda vivia. Isto é, contemporâneo com Noé. E sim, contemporâneo, muitos mais anos com Sem. Muitos mais anos. Vê-se aqui Abraão. Aliás, Sem morreu depois de Abraão. Abraão morreu primeiro. E por isso vemos, irmãos, quando estou a referir-me à situação de que sabiam bem estas as gerações o que Deus revelou à humanidade, certamente sabiam. O ponto interessante é que o período da divisão das línguas, quando foi o período da Babilônia, que isso foi bem depois ou digamos assim, bem antes de Abraão nascer, mas foi provavelmente no período de Peleg, ou à volta desse período. Então vê-se que este período da Babilônia e de Nimrod e desses período do paganismo se encheu, foi bem durante o período em que Noé vivia e Sem vivia. E por isso sabiam muito bem e rejeitaram a verdade. Por isso é que quando lemos aqui no versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. E eles sabem, eles estavam a deter a verdade em injustiça, sabiam muito bem. Vejam também em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, porque aí vê-se a situação em que os israelitas sabiam muito bem também a verdade e estavam a meter-se com os deuses dos Baalins. Então vê-se aqui 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, vê-se aqui nesta situação em que foi perguntado aos israelitas para decidirem. Porque sabe-se aqui da história de Elias e vê-se aqui no versículo 21, em que Elias confrontou os profetas de Baal e as pessoas e disse assim, então Elias se chegou ao povo, a todo o povo, e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Por quanto tempo é que vocês andam com 2 ideias?
estavam com dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Sabiam muito bem. E simplesmente não disseram a situação em que eles estavam, não declararam. Por isso, neste caso aqui em Romanos, vemos que Paulo está a acusar os gentios porque eles entendiam a verdade, os seus descendentes. Essa verdade era entendida, mas deram as costas à verdade de Deus. Por isso então lemos no versículo 20, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Para que eles fiquem inexcusáveis. Não têm desculpa. Não têm desculpa. Estão inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Pensa aqui que todas as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a divindade de Deus, são entendidos. Olhem, irmãos, para o universo, para o céu, para a maravilha da criação deste universo, e vejam o poder e a divindade de Deus. E por isso diz, eles não tinham desculpa. Por isso diz, para que eles fiquem inexcusáveis, não tinham desculpa. Por exemplo, hoje em dia, a ciência moderna veio a conhecer o ADN, o DNA. E pura e simplesmente o ADN, o DNA, completamente está a refutar a evolução. Porque é impossível. Porque o DNA tem uma complexidade tão grande que surgir esse DNA por acaso é impossível. Porque estes bilhões e bilhões de genes que estão postos numa linguagem no DNA, esta linguagem inclui um vocabulário, inclui palavras, inclui gramática, inclui significado. Ou, noutras palavras, este código de DNA é informação. Não é só matéria e energia, sim, é feita de matéria e energia, mas está posto numa sequência que tem palavras, tem gramática, tem significado, é informação. Não é só simplesmente o gene, não é simplesmente uma armazena de genes, mas é os genes postos de uma maneira em que há inteligência atrás disso. Há uma língua, há um código, há instruções de como as outras células se conduzirem. E por isso, em cada célula existem milhares de ações e reações químicas, isto é, um desenho, um design inteligente que é extremamente impressionante. E quanto mais se olha e mais entendemos como as células funcionam e como elas estão juntas para criar um órgão e como os órgãos funcionam com outro órgão no corpo, além com outras hormonas e coisas do corpo que funcionam uma com outra. Então, a coisa é tão complexa, irmãos, é tão complexa que hoje em dia os médicos ainda não entendem isto tudo. Mas esta verdade, este
esta verdade de Deus, estas coisas invisíveis, esta verdade, está suprimida, está escondida, por causa da injustiça do homem, como lemos ao fim do versículo 18. Por exemplo, o universo, se olharmos para a energia do Sol, a quantidade de energia do Sol que recebemos num dia é mais do que toda a energia que foi usada no planeta Terra até hoje. Isto é, a energia que atinge a Terra é 2 trilésimos da energia do Sol. E por isso o Sol é apenas uma estrela. Então de onde vem isto tudo? Esta energia que é tão enorme, nós só recebemos uma porção pequenina da energia do Sol. E a energia do Sol que recebemos em um dia é mais energia que foi usada na Terra até hoje. Irmãos, isto é o poder de Deus. Por isso é que diz no versículo 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Ora, aqui lemos: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outras palavras, o visível foi feito a partir do invisível. Como é isto? É simplesmente o que Deus diz. Por exemplo, a matéria é constituída de átomos. Então, o que são os átomos? Ora, se você tentar dividir o átomo, o que é que tem? Energia atômica. E por isso, o que Deus usou é a energia, o poder dele, e pôs esta energia, o poder dele, dentro dos átomos, como não entendemos, e por isso, quando controlamos esta energia, temos esta energia atômica, temos estas usinas de energia para centrais de energia, que é uma força enorme e que tem que ser muito controlada. Por isso, o mundo espiritual de Deus contém energia, contém o poder, contém a força de Deus. Então Deus toma parte disso, como não entendemos, mas toma parte disso e está a pôr isso compacto de um modo que então torna-se visível e o que nós chamamos matéria. E por isso é que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3, e pela palavra de Deus fomos criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, foi feito do que é o invisível. E por isso, conforme esta matéria se torna mais e mais compacta, isto é, quanto mais densos essa matéria tem mais e mais átomos dentro de um certo espaço, então temos um produto, matéria, que fica mais forte, enquanto que uma matéria que é mais macia tem menos átomos dentro do mesmo espaço. Isto é coisas que, sim, são científicas, mas que Deus controla. E por isso vemos que estes átomos da matéria são feitos de energia, são neutrons, prótons, eletrons, e por isso usamos isso para fazer eletricidade, a energia do magnetismo, coisas que conhecemos como as usar, mas como Deus cria isto, não conhecemos, porque isto é parte do poder de Deus. Olha, se você, por exemplo, olhar para um átomo, parece um universo em miniatura, tudo bem organizado. Mas
se uma pessoa conseguir destruir o átomo, ou destruir a matéria, o espiritual permanece. O espiritual é permanente e nós não entendemos isto bem, mas é o poder de Deus. E por isso lemos, por exemplo, em Salmos 19, versículo 1 a 5, Salmos 19, versículo 1 a 5, Salmos 19, 1 a 5, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Então vê-se aqui, digamos assim, uma explicação em, digamos assim, uma forma poética, mas a demonstrar o poder de Deus, o poder eterno, para criar e sustentar o universo, através da sua força, do seu poder, da sua fidelidade, e da maneira que ele põe tudo de maneira que está bem organizada, e que em paz, que se mantém bem organizada, exceto quando Deus permite certas coisas para causar ou permitir certos problemas. Mas quando o mundo for obediente a Deus, no mundo da manhã, vai haver uma harmonia no tempo e nas coisas do mundo, no tempo e na temporais e essas coisas, os ventos, isso tudo vai ser tudo bem direitinho, porque vamos ter chuva na sua própria estação, de maneira correta, e tudo vão ser benções de Deus. Por isso, Deus está no controle disto tudo, é Deus que controla isto. Infelizmente, os homens têm sido pecadores, e por causa disso vemos os frutos do pecado hoje em dia, e que Deus está a permitir certos castigos hoje em dia. Continuando, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Sim, eles conheciam a Deus, mas tornaram-se fúteis nos seus pensamentos e o seu coração insensato se obscureceu, e assim seguiram um caminho de idolatria, como vê-se, seguiram isso após o dilúvio, durante o período da Babilônia e da antiga Babilônia, isso tudo, vê-se isso. Ora então, continuando então no versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por exemplo, em Salmos 14, versículo 1, diz: só o tolo diz que não há Deus. E por isso tornam-se loucos, estão a dizer que Deus não existe, é uma evolução. Por que ensinam a evolução? Porque quando há evolução, não há lei moral. E quando não há lei moral, podem fazer o que querem, que lhes apetece. Podem quebrar as leis de Deus. E assim dizem ser sábios, mas são loucos, querem desobedecer a Deus. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Fizeram, digamos, ídolos. E a imagem de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Fizeram deuses de animais e de imagens de animais e de aves e de homens, e fizeram esses deuses falsos. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desenvolverem seus corpos, para desonrarem seus corpos entre si. E assim vê-se essa desonra
de homem com homem, ou mulher com mulher, e de outras impurezas. É o que diz aqui no versículo 22, diz assim: Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia. Por isso Deus os entregou. Isto é um termo judicial, que é, por exemplo, a entrega de um prisioneiro após a sentença, mas Deus então deixou o homem seguir a sua própria maldade, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio, e então eles seguiram esse livre-arbítrio ao extremo, seguiram essas concupiscências dos seus corações e tornaram-se imundos, como diz no versículo 24. Então aí está a razão porque é que o homem rejeitou a Deus. Aqui está a razão porque é que o homem rejeitou a Deus. Diz assim: por causa das suas concupiscências, por causa da sua luxúria. Quiseram seguir o pecado. O homem não quer que alguém lhe diga o que é certo ou errado. E Deus nos diz o que é certo e o que é errado. Nos diz o que é bom e o que não é bom para nós. Mas o homem não quer ouvir isso, porque quer seguir as suas concupiscências, de seus corações, da carnalidade. Quer seguir, o homem quer decidir o que é certo e o que é errado. Olha, é a minha verdade. Não, não é a sua verdade. Só há uma verdade. Não é dizer, olha, esta é a minha verdade. Não, não, isso é as coisas deste mundão. E por isso, essa luxúria está, digamos assim, a guiar as atitudes do homem. Ou, noutras palavras, particularmente na área do sexo. Isso é o que está a acontecer hoje em dia. Em 1 João, capítulo 1, versículo 16, 1 João, perdão, capítulo 2, versículo 16, 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, do mundão. E por isso esta carne, esta luxúria, esta soberba da vida, conduziu as pessoas a desonrar os corpos, os seus corpos, o seu corpo, com outras pessoas. Uma desonra. E por isso é que diz assim, ao fim do versículo 24, para desonrarem seus corpos entre si. Lembra-se que o corpo do homem deve ser honrado como o templo do Espírito Santo de Deus. E por isso, o correto uso do sexo é no casamento, no matrimónio, e não fora do matrimónio. E não é para ser compartilhado com outras pessoas, mas simplesmente com o seu cônjuge, num relacionamento de verdadeiro amor, cuidado de um para com o outro. Qualquer outra coisa para fora disso é uma luxúria, é um desejo, é um uso errado, seja isso homossexualidade, ou lésbicos, ou até bestialidade. Por isso é incorreto. Por isso é que diz no versículo 25, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isto é, mudaram a verdade em mentira. Por exemplo, adoram um bezerro, como os balins. Estão a seguir ideias que eles querem, porque para eles não há padrões a seguir. Fazem o que querem e que lhe apetece. E por isso, diz assim, mudaram a verdade em mentira. Quais são as grandes mentiras deste mundo hoje em dia, em vez da verdade? Ora, uma delas, por exemplo, é a negação da existência de Deus, que devemos servir a Deus e obedecer a Deus. Outra mentira é que
você não morrerá. Você tem uma alma imortal, pode fazer o que quer que apetece, porque já tem uma alma imortal. Isso é outra mentira. Outra mentira que existe no mundo é que você pode resolver os seus próprios problemas. Não precisa do ensino de Deus, ou dos padrões de Deus, ou das leis de Deus. A lei de Deus foi abolida. Irmãos, não é assim. Lembrem-se, desde o dia do Adão e Eva, havia duas árvores. Tinham de decidir entre o caminho da vida e o caminho do conhecimento do bem e do mal, que é o caminho da morte. Então, continuando no versículo 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Deus os abandonou. A quê? Às luxúrias, aos desejos errados, às paixões infames, coisas que são vis, que são paixões de desonra, que trazem desonra. Vê-se aí várias leis que eles quebraram. Mudaram o uso natural do sexo no casamento. E sim, há várias leis acerca do próprio relacionamento sexual, em Gênesis 19, Levíticos 18, 1 Coríntios 6, Gálatas 5, 19 a 21, Efésios 5, 3 a 5. Irmãos, seguiram a sua vontade. Desviaram-se do uso natural do sexo para ser no casamento. E então estão a sofrer consequências, uma penalidade, doenças sexuais transmitíveis, casamentos quebrados, vidas vazias, dificuldades com os filhos. E então, porquê? Porque rejeitaram Deus e os seus padrões. Este tipo todo de perversidade, que ao fim de contas é uma mente diabólica. E por isso, algumas pessoas dizem, mas a pessoa nasceu com esta orientação. Não, irmãos, pessoas tornam-se nesta orientação devido a vários fatores. Sim, há alguns casos de erro genético ao nascer, 1 em 250 mil, embora esse número esteja crescendo, por causa, seja isso talvez dos efeitos de modificações genéticas que as pessoas estão a comer e coisas que estão a afetar o código genético, mas o ponto importante é que nos primeiros 3 anos de um menino ou de uma menina tem que haver um relacionamento correto com os seus pais. E se esse relacionamento correto com a pessoa do mesmo sexo, por exemplo, o menino com o seu pai, com amor correto, se esse relacionamento não existe, esse menino, uma vez que cresce, tem uma falta desse amor paterno. Então isso vai causar essa pessoa ter essa, digamos assim, essa necessidade de um relacionamento com um homem. Mas isso não foi como foram criados, foi porque houve digamos assim, um tratamento incorreto quando essa criança era pequenina. E por isso vê-se que há muitos problemas no mundo que as pessoas dizem, isto, aquilo, aquilo outro. Não. Precisamos ter cuidado, porque nós, por causa dos nossos pecados, nós causamos muitos dos problemas, e causamos muitos dos problemas que existem, por exemplo, nas famílias. E por isso Deus chama todos ao arrependimento. Todos podem ser perdoados, mas quando fazem pecados, há consequências, há penalidades. Sim, podem ser perdoados. Porque, ao fim de contas, todos os relacionamentos corretos são baseados em princípios espirituais. E uma vez que desobedecemos aos princípios espirituais de Deus, existe, digamos assim, um castigo, uma consequência ou uma maldição automática que acontece.
Continuando então a ler agora, ler o versículo 27 e 28. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Isto é o que está a acontecer hoje em dia. E vê-se aqui que isto é pecado, não é o que Deus quer. Versículo 28. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Isto é, umas mentes depravadas, uma disposição mental reprovável, coisas que são inúteis, que não convêm e que só causam mais problemas a essas pessoas e a essas famílias. E por isso, o versículo 29, e estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Vejam aqui o que acontece com uma sociedade que rejeita os ensinos de Deus, os padrões de Deus. E depois diz no versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Por isso, estes que as fazem, assim que procedem, vivem assim, mas querem que outras pessoas façam ou sigam o exemplo deles. É o que vemos hoje em dia com artistas de música, sei lá que mais, de entretenimento, revistas escrevendo sobre coisas más, ou ídolos, ou acerca de pessoas fazerem coisas que são terríveis e pecaminosas. E andam aí a protestar, a dizer que isto é simplesmente amor. Irmãos, infelizmente, é o que diz aqui, são coisas que não agradam a Deus. E por isso vemos aqui que Paulo, neste capítulo, enfrentou os gentios, pois eles rejeitaram a Deus. Ora, a seguir no capítulo 2, Paulo está a abordar a situação dos judeus, pois eles tinham a lei, tinham os ensinos de Deus, tinham os padrões de Deus, mas sentiam-se superiores, pois tinham os padrões. Mas, além disso, desobedeceram. Então, isso é o que vamos abordar no próximo estudo, mas pensem o seguinte: que lição temos aqui para nós hoje em dia? Nós, na igreja, temos as leis, temos os princípios de Deus, temos os ensinos de Deus, mas estamos a praticá-los? Nós conhecemos o caminho de Deus e estamos a praticar? Deixo isso simplesmente como um pensamento para vocês. Até à próxima.